Olá, pessoas do YouTube, como vocês estão? Espero que bem. Sejam bem-vindos, bem-vindas a este canal. Se é a primeira vez que você está chegando aqui, meu nome é Sara, sou professora de português e eu ensino português como língua estrangeira, ou seja, para pessoas que falam outros idiomas e querem aprender português como segunda, ou terceira, ou quarta língua. Meu foco principal são falantes de castelhano, mas eu ensino pessoas de vários lugares do mundo. Hoje a gente está aqui para aprender um pouquinho mais sobre o verbo dar em português. Se você tem alguma dúvida com expressões que você encontra por aí com o verbo dar, fica aqui que a gente vai falar tudo sobre ele. Não vamos demorar. Então vamos começar a falar sobre o verbo dar em português e levando em conta a nossa variação aqui do português falado no Brasil, tá bom? Então vamos lá. Certo, eu já abri aqui o meu bloco de notas. Quem acompanha aí os vídeos já sabe que eu sempre gosto de abrir um bloquinho de notas para ir escrevendo enquanto eu falo, né? E então vamos colocar aqui, vamos falar sobre o verbo dar. De maneira geral, o verbo dar, ele tem poucos significados, mas ele aparece em algumas expressões, algumas estruturas que funcionam como expressões. Então, por isso que às vezes a gente pode se confundir um pouco. Mas basicamente, o significado do verbo dar é oferecer, oferecer, entregar alguma coisa, também pode ser ofertar, tudo isso aqui são sinônimos. Por exemplo, imagina que eu vou a uma festa de aniversário, a festa de aniversário da minha amiga, eu compro um presente para levar para ela. E aí eu posso dizer assim: dei um presente para a minha amiga. Ou seja, eu ofereci este presente, eu ofertei, eu entreguei este presente. A ideia de dar é que você realmente não vai ficar esperando nada em troca, né? É simplesmente o ato de oferecer algo para alguém, um presente, o seu tempo, talvez alguma coisa que essa pessoa esteja precisando no momento. Então, esse é o significado do verbo dar. Agora, a gente tem um significado muito informal e que dependendo do contexto, dependendo como se fala, pode ser até um pouco ofensivo ou grosseiro, que é um sentido sexual. Não sei se eu posso falar essas palavras no YouTube sem ele me proibir de falar. Então eu vou escrever aqui também, vou escrever sem ser com todas as letras, né. Sentido, certo? Bom, quando alguém fala assim: "Ah, fulano ou fulana", então pessoa desconhecida, deu para outra pessoa, isso pode significar o quê? Que essas pessoas ficaram juntas da maneira, sexualmente falando, certo? É muito informal, é muito informal. Então, cuidado, porque dependendo do contexto e com quem você fala, ele passa o limite da informalidade e se torna grosseiro, se torna sem educação, se torna, bem negativo, tá. Mas é claro, dependendo da intimidade que você tem com a pessoa, da maneira como vocês conversam, não vai ter problema nenhum falar isso, tá. Então cuidado. Esse sentido, ele é muito explorado no sentido de piada. Então, às vezes, você vai usar o verbo dar em um contexto que não tem nada a ver com isso, aí vai vem alguém lá com a mentalidade de 11 anos e vai falar: "Ah, ha-ha-ha, deu", sabe, é um sentido, assim, muito ridículo, na verdade, uma brincadeira muito boba, mas é o tipo de coisa que vocês podem encontrar, tudo bem? Então, dar tem esses 2 significados. Agora, a gente tem estruturas com o verbo dar que vão significar alguma coisa. Quando eu falo estrutura, é porque é sempre o verbo dar conjugado em qualquer tempo verbal, isso não vai fazer diferença para a gente, junto com um conector. E essa estrutura vai funcionar como uma expressão. Então, por exemplo, a gente tem aqui,
a estrutura dar, eu vou colocar como a gente fala, tá, que é pra, mas seria para. A gente abrevia esse para pra. Então, quando eu falo dar pra alguma coisa, fazer alguma coisa, eu quero dizer que isso é possível. Por exemplo, imagina que eu digo assim: "Hoje tem sol, dá pra gente ir à praia". O que eu estou falando aqui? É possível a gente ir à praia hoje porque está fazendo sol. Se eu falasse: "Hoje não tem sol, não dá para ir à praia", quer dizer, não é possível ir à praia. Isso aqui vocês podem fazer em qualquer contexto de passado, presente ou futuro. Então vamos colocar essa frase no passado. Ontem teve sol, ontem fez sol, deu para a gente ir à praia, foi possível a gente ir à praia, ok? Então não importa em qual tempo verbal eu vou conjugar o verbo dar. Essa estrutura de dar para quer dizer é possível ou não é possível. Talvez você ache estranho e pergunte: "Prof, mas vocês realmente usam isso aí?" E sim, a gente usa muito. Imagina que você vai marcar um almoço com seu amigo e ele fala para você: "Tá bom, quero ir almoçar com você, dá para ser amanhã?" Olha só, dá para ser amanhã? Você tem que entender o que significa esse dá para ser. Quer dizer, é possível que seja amanhã, você tem hora disponível para isso? Então dá para ser amanhã? É possível ser amanhã? Você fala: "Não, amanhã não consigo, dá para ser depois de amanhã?" Ou não, olha, não dá para ser esse mês, eu estou muito ocupada, vamos marcar esse almoço para o próximo mês. Então, atenção aqui para esse sentido de dar para, não dar para. É possível, não é possível, ok? Um outro sentido que a gente tem é um pouco ruim que seja com a mesma estrutura, mas esse aqui, segundo, a gente usa um pouco menos, tá? Dar para também pode significar servir para alguma coisa, ter talento para alguma coisa, se prestar a alguma coisa. Por exemplo, imagina que eu digo a seguinte frase, imagina não, eu vou dizer aqui para vocês, deixa eu fazer a concordância aqui, alguma coisa. Imagina que eu digo assim então, eu não daria para ser médica, porque odeio ver sangue. Ó, não daria para ser médica. Quer dizer, eu não sirvo para isso, eu não teria talento, eu não teria competência, eu não teria nada, não conseguiria ser médica, porque eu odeio ver sangue. Então eu não sirvo para isso. Nesse sentido de servir para alguma coisa, a gente pode usar tanto para as pessoas quanto para coisas, né, para objetos. Então, se eu falo assim: "Olha, esse celular aqui não dá para nada, tá velho, não dá para nada esse celular". Quer dizer, ele já não serve, ele já não presta para nada, eu não consigo usar ele bem, porque ele está velho. Então, dar para também vai ter esse sentido. Aí você vai falar: "Mas então a gente tem a mesma estrutura para 2 significados?" Sim, mas gente, contexto, né? Vamos sempre observar o contexto. E aí é possível entender, dá para entender o que a gente quer falar, certo? Aqui, da mesma forma, não importa o tempo verbal. Viram que eu usei aqui daria? Poderia falar, eu não dou para ser médica, porque eu odeio ver sangue. Aqui eu coloquei daria por causa da ideia de possibilidade e tal. Mas poderia ser qualquer tempo verbal, tá bom? Então, dar para. Uma outra expressão que nós temos com o verbo dar é dar com. Dar com, eu vou colocar aqui alguma coisa ou algum lugar, também pode ser. Isso significa encontrar, mas não é só encontrar assim, eu estou procurando e encontrei. É um encontrar com um sentido que talvez eu nem estava esperando encontrar. É se deparar com alguma coisa. Por exemplo, para ficar um pouquinho mais claro, ó, imagina que eu queria muito ir num restaurante,
faz tempo que eu quero ir nesse restaurante". E aí um belo dia eu falo: "Ok, vou hoje", e eu digo: eu fui num restaurante e dei com a cara na porta". Aqui eu ainda estou usando outra expressão, cara na porta quer dizer, eu encontrei esse restaurante fechado, eu me deparei com esse restaurante fechado. Literalmente a minha cara na porta, né, não consegui entrar porque a porta estava fechada. Então, dei com a cara na porta, não encontrei esse restaurante aberto, ou melhor, encontrei esse restaurante fechado. Eu estava passeando e dei com meu vizinho no supermercado. É aqui que a mentalidade de 11 anos vai falar: deu com seu vizinho". Mas, gente, é só a mentalidade de 11 anos, tá, pensando isso. Dar com alguma coisa é encontrar, às vezes de maneira inesperada, ou se deparar com alguma coisa. Quer dizer, eu estava no supermercado, não esperava encontrar meu vizinho, encontrei meu vizinho lá, dei com ele. Às vezes eu nem queria encontrar, né, sei lá, e falar: "Ai, dei com ele", tive que cumprimentar, tive que dar um oi. Então, dar com. Mas a gente tem algo parecido, que é dar-se com. Aí a gente vai precisar do pronome, isso aqui é um pronome, certo? Que a gente usa para você, para ele ou ela. Você que está um pouquinho mais avançado nos estudos do português já conhece, você que não está, é possível que em algum momento eu fale sobre isso aqui no YouTube, mas isso é um pronome, tá? O "você" vai servir para você, para ele ou ela, tá? Quando eu coloco um verbo com um pronome, quer dizer que todas as vezes que eu uso esse verbo, eu vou precisar de um pronome. Então, eu nem vou usar o "seu", eu vou usar o "me", que é para mim, para eu. Então, eu posso falar assim: eu vou colocar aqui, ó, dar-se com alguém. Então, imagina que eu falo assim: "Eu não me dou com meu vizinho". Por isso que eu não queria encontrar ele no supermercado, né. Eu dei com ele e não queria. Por que que eu não queria? Porque eu não me dou com meu vizinho. Quer dizer, nossa relação não é boa. Eu vou colocar assim: ter um bom relacionamento ou não, porque aí depende de como eu falo, né. Então, se eu simplesmente falo assim: "Eu não me dou com essa pessoa", quer dizer que nós não temos um bom relacionamento. Mas eu poderia falar isso de uma outra forma. Eu poderia dizer assim: "Eu me dou mal". Aí eu coloco, né, um advérbio aqui, uma palavrinha para falar que isso realmente não é bom. Eu me dou mal com meu vizinho. A nossa relação é péssima, a nossa relação não é boa. O contrário, então, seria: eu me dou com essa pessoa, ou mais comum a gente falar: eu me dou bem com essa pessoa. Então eu posso falar: eu me dou muito bem com, minha prima, certo? Quer dizer, a nossa relação é ótima. Novamente, vocês usam essa expressão, professora? Sim, nós usamos essa expressão, senão eu não estaria ensinando aqui para vocês, tá? A gente usa muito: eu não me dou bem com essa pessoa, não sei por quê, a gente não se dá bem". Então, quando tem essa relação, eu posso falar: "Nós não nos damos bem, a gente não se dá bem, não sei por quê, não me dou bem com esse vizinho". E aí, chego no supermercado, dou com ele lá, que coisa. Tá vendo? A gente pode até misturar tudo. Então, dar-se com, quando eu uso com pronome, eu estou falando de relacionamento. Eu tenho um bom relacionamento se eu me dou bem, ou eu não tenho um bom relacionamento se eu me dou mal com essa pessoa, tá? É diferente de dar com. Agora, ainda sobre esse dar-se bem, a gente também pode encontrar o dar-se bem em alguma coisa, não com alguém, mas em alguma coisa. Aí você imagina assim: você está fazendo algo, qualquer coisa, um trabalho, você está estudando e você consegue, um bom resultado nesse trabalho. Ou imagina que você é estudante, você está fazendo uma prova e você tira uma nota excelente nessa prova. Então, dar-se bem em alguma coisa é ter um bom resultado
do que você está fazendo, né. Então imagina que a gente fez lá uma prova e eu tirei 10, a minha nota foi ótima. Eu falo: "Eu me dei bem nessa prova, me dei bem nessa prova", quer dizer, ótimo, tirei 10, nota alta, fui muito bem, tive um bom resultado. O contrário então seria: "Ai não, me dei mal nessa prova, tirei 3". Ou você se deu mal, mas eu me dei bem. Então, a ideia é essa: se dar bem com alguém ou se dar bem ou mal em alguma coisa, tá? Então, essa vai ser a diferença se nós estamos falando de relacionamento ou de resultados em algum tipo de trabalho, ação, atividade que nós estejamos fazendo. Pensando ainda nessa ideia de resultado, você pode pensar não no seu resultado como pessoa, mas no resultado em geral. Então, a gente também tem a expressão dar em alguma coisa, em algo, ou não dar em algo. Isso significa se isso vai resultar em algo ou não. Por exemplo, se eu falo assim, eu estudei muito para a prova, mas não deu em nada. No final das contas, a prova nem aconteceu. Não deu em nada. Os meus estudos, vou colocar no plural, porque eu estou falando dos estudos, tá? Não deram em nada esses estudos. Por quê? Eu cheguei lá, a professora cancelou a prova. Então, estudei bastante, tive muito trabalho, fiz muito esforço para isso aqui e não deu em nada. Quer dizer, não resultou, não tive um resultado. Aqui não tem a ver se é um resultado positivo ou não. Significa se teve um resultado ou não teve um resultado, certo? Nesse caso aqui, não teve. Geralmente a gente usa na forma negativa, não deu em nada. A gente não falaria deu em tudo, não existe dar em tudo. É não dar em nada, né? É essa a ideia. Deixa eu até anotar aqui para vocês, ó. Não dar em algo, certo? Ou não dar em nada. Essa é a expressão que a gente usa. E eu plantei, eu estava contando para vocês num vídeo aqui no canal que eu peguei uma semente na rua, plantei, coloquei adubo e não deu em nada, quer dizer, essa planta não cresceu. Aí veio o passarinho aqui, fez um cocô de semente e conseguiu, formar uma árvore. Então, dar em nada, não dar em nada significa não ter resultado sobre alguma coisa. Mais uma expressão que a gente usa muito com o verbo dar é dar para trás. Não sei quantos de vocês já escutaram essa expressão, dar para trás. Trás é o contrário de frente, né? Então eu vou para frente e vou para trás. Quando eu vou para trás, é o mesmo que voltar, percebe? Ir para trás é o mesmo que voltar. A ideia é mais ou menos essa. Dar para trás é desistir de alguma coisa. Então, imagina que você está muito empenhado em fazer algo. Então, não literalmente, mas você caminha, né? Você está indo para frente, para diante. Você fala: não, não quero mais fazer isso, vou desistir. Então, é como se você voltasse. Então, dar para trás é desistir. É uma expressão informal, mas a gente usa muito também no português aqui no Brasil. Mais uma expressão que a gente usa bastante com o verbo dar é dar trabalho. Essa aqui talvez seja um pouco mais literal, né? Não muito, mas é mais literal. Mais literal. Dar trabalho significa que alguma coisa é muito difícil de fazer, ou complicada, ou complexa. Quer dizer que você vai exigir um pouco mais de você, ou seja, vai exigir um pouco mais de trabalho, seja um trabalho físico ou um trabalho mental. Então, eu posso falar assim que é difícil de fazer, ou complicado, ou complexo, ou demorado também pode ser. Então, eu falo assim: eu tô com uma vontade de comer bolo de chocolate, mas eu não vou fazer não, porque dá um trabalho.
Dá muito trabalho fazer um bolo, então não vou fazer. Dá trabalho, é difícil ou é demorado ou é complicado, ou seja, vai exigir meu tempo e meu esforço mais do que eu estou disposta a oferecer, ok? Então dá trabalho. A gente também usa com pessoas isso aqui, para falar justamente de pessoas difíceis, né. Então imagina aquela pessoa que você tem muita dificuldade de se relacionar, porque sei lá, por qualquer motivo, existem pessoas assim, vocês sabem quem são na vida de vocês. Então imagina que você fala: "Nossa, essa pessoa dá um trabalho, não sei se eu quero ir almoçar com ela não, vou perguntar para ela se dá para ser no mês que vem, porque ela dá um trabalho, é difícil conversar com ela". Tá vendo que eu já juntei aqui 2 expressões. Então a gente usa bastante. Dar trabalho pode ser uma tarefa, uma ação, mas também pode ser uma pessoa, um animal, né. Ter cachorro, nossa, eu amo ter cachorro, mas ter cachorro dá um trabalho, você precisa levar no veterinário, cuidar, limpar, dá um trabalhão. Então, quer dizer, é complexo, é complicado, é difícil, é demorado, aí depende um pouquinho do que você está falando. Bom, gente, e essas eram as expressões que eu queria falar para vocês, talvez as principais, as que aparecem mais. Agora, eu vou falar para vocês, nós temos outras, pelo menos mais umas 4 ou 5 expressões com o verbo dar. Eu não vou falar aqui agora, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, eu não quero deixar ele muito longo, também porque talvez apareça um pouco menos. Mas se você quer saber, se você tem interesse em conhecer essas outras expressões com o verbo dar, deixa aí seu comentário e eu prometo gravar uma parte 2 desse vídeo aqui, tá bom? Bem, se você está estudando português e conhece outras pessoas, tem colegas que estão estudando também, e acha que esse vídeo pode ser útil para essas pessoas, compartilhe esse vídeo. Acho que eles vão gostar e também vai me ajudar bastante. E fiquem aqui no meu canal, se inscrevam. Eu sempre coloco vídeos assim parecidos com esse, falando sobre questões do português, mas também falando sobre a cultura do Brasil, para quem quer ou precisa ou planeja morar no Brasil. Então, fica aí que eu volto na semana que vem. Bom, então nos vemos. Tchau, tchau.